Eles finalmente estão vendo você. Aqueles que tentaram te prender em narrativas de culpa, que gritaram mais alto que você era o problema, agora assistem em silêncio enquanto a realidade desmascara suas mentiras. O que sempre te acusaram de ser difícil, rebelde, incontrolável era, na verdade, a sua força divina. Você nunca foi o erro. Você foi a prova viva de que a autoridade deles só existia enquanto você permitia. E agora que você se recusou a se curvar, a ilusão deles desmoronou. Chegou a hora de parar de se defender e começar a aceitar esta nova verdade. O caos nunca nasceu da sua dificuldade, mas sim do vício deles em controle. Você, o escolhido, estava predestinado a ser a faísca que quebraria as correntes, e o preço que eles pagaram por tentar te domar é a exposição pública de suas próprias inseguranças. Este é o momento em que você reivindica sua soberania e caminha sem a sombra da submissão. Você não está mais no papel de refém. Você é o libertador, e a sua autenticidade foi o espelho que eles não conseguiram quebrar. Se esta mensagem ressoa com a liberdade que você está sentindo, se você reconhece que a máscara deles caiu porque eles não conseguiram te controlar, você precisa declarar essa vitória ao universo agora. Curta este vídeo, ative o sininho para continuar recebendo esta frequência de libertação e para selar essa ativação energética e reivindicar sua total liberdade, comente agora o número 77. Comente 77 para manifestar que você aceita a verdade. Você é incontrolável e isso é a sua maior bênção. O rótulo que tentaram pregar em você, seja ele rebelde, instável ou complicado, nunca foi sobre quem você é de verdade. Era uma algema disfarçada de descrição. Eles precisavam que você se encaixasse naquela caixa para que pudessem controlar a sua narrativa e, mais importante, o seu comportamento. Entenda bem, as pessoas não rotulam o que amam, elas rotulam o que temem. Toda vez que você ouviu que era o problema, você estava ouvindo o alarme da insegurança deles, porque você ousou ser a prova viva de que o sistema de controle deles estava fadado ao fracasso. Sua liberdade de ser autêntico foi interpretada como caos. Mas a verdade é que sua integridade é a única coisa que eles não puderam manipular. Quando você tira o peso daquele nome que eles lhe deram, o espelho quebrado reflete o rosto deles, não o seu. Eles estão gaguejando e perdendo a voz, porque sem a sua submissão, a história que contaram sobre si mesmos desmorona. Você não precisa provar nada a ninguém. Basta ser quem você é, e a verdade se revelará por si mesma. Você não foi feito para caber nos limites criados pela fragilidade alheia. Rejeitar o rótulo é o primeiro passo para reivindicar seu trono, mas a soberania exige que você entenda as táticas avançadas da manipulação que ainda tentam lhe prender. Se o rótulo era apenas o gancho, qual é o anzol invisível que eles ainda esperam que você morda para mantê-lo jogando o jogo deles? Qual é a armadilha silenciosa que desmorona quando você não apenas rejeita o nome, mas destrói a própria fundação de sua necessidade de controle? Você se lembra daquele exato momento em que você se deu conta de que sua energia estava servindo um propósito que não era o seu? O dia em que você parou de ser o alicerce para a insegurança de outra pessoa? O barulho que eles fizeram depois não era sobre o seu erro, mas sobre o choque de perder o controle sobre a sua paz. Sua decisão de retirar sua obediência foi sua primeira e mais poderosa declaração. Você não é um recurso a ser explorado, mas uma força a ser respeitada. Eles te chamaram de difícil, de rebelde, de tudo que pudesse justificar o próprio pânico. Saiba que essas palavras eram apenas gritos de desespero, porque sua independência era o espelho que expunha a fragilidade deles.
O caos que se instalou não nasceu da sua confusão, mas da incapacidade deles de conviver com alguém que não podiam dominar. O momento em que você retomou a sua soberania, você revelou o quão oco era o trono deles para que todos vissem. Agora que a verdade está na sua frente, brilhando sem desculpas, você entende que a verdadeira luta nunca foi sobre o seu comportamento, mas sobre a sua mente. Se eles gastaram mais tempo e energia tentando controlar seu silêncio do que celebrando seu sucesso, o que isso realmente diz sobre a natureza do poder que eles exerciam? E se a próxima fase for aquela onde você não apenas se recusa a servir, mas usa a sua visão para desmantelar toda a estrutura que eles construíram? Escolhido. Se você sentiu essa ativação no seu peito, é porque a verdade quebrou o ciclo de invisibilidade que eles tentaram impor. Você não era o problema, era incontrolável demais. Você já reconquistou a sua liberdade interna. Agora, honre essa frequência de soberania. Honrar não é pagar pelo conteúdo, mas sim reconhecer e selar a energia dessa ativação que destravou o seu poder. É declarar ao universo que você valoriza a verdade que não se dobra. Se você recebeu a chave mestra para a sua liberdade, convido você a investir nesse fluxo que te tornou indomável. Use o Super Thanks aqui embaixo e envie cents ou o equivalente como prova de que sua liberdade tem peso. Você já venceu a batalha da verdade. Agora, apenas honre a sua vitória e mantenha essa frequência de poder acesa. Você sentiu isso? Aquele carinho que vinha com o manual de instruções. Não era amor de verdade, era uma negociação. Eles te deram sorrisos, elogios e até um ombro amigo, mas o preço exigido era sua autonomia total. Esse afeto era um disfarce, uma coleira invisível embrulhada em papel presente. Eles não queriam a sua felicidade, eles queriam a sua obediência. O momento em que você recusava o papel que escreveram, o afeto evaporava. Isso provava que nunca foi sobre você, mas sim sobre o controle que eles precisavam desesperadamente. Quando eles exigiram sua rendição, na verdade, estavam exigindo que você ficasse pequeno para que o ego deles pudesse parecer grande. Sua independência foi a maior ameaça. Eles confundiram seus limites com rebeldia, porque para eles, respeito sempre significou submissão. Você não estava tentando machucá-los ou traí-los. Você estava apenas se recusando a ser uma marionete em um palco que não era seu. E é por isso que o caos explodiu. Você se tornou incontrolável, forçando-os a encarar a fragilidade do seu próprio poder. Agora que a máscara do carinho condicional caiu e a verdade está exposta, você entende que eles nunca amaram quem você era, mas sim o que você fazia por eles. Sua recusa em ceder não apenas te libertou, mas também iniciou o desmoronamento da narrativa deles. Você parou de ser o reflexo que eles precisavam e começou a ser a luz que eles não conseguiam apagar. Mas, se a própria demonstração de afeto era uma arma, qual é a verdade mais chocante que sua liberdade ainda vai revelar sobre o vazio que o controle deixou neles? Por muito tempo, você foi forçado a ser o espelho que sustentava a grandeza de outra pessoa. Eles não queriam a sua luz, queriam o seu reflexo para esconder a própria sombra e para provar ao mundo que estavam no controle. Seu papel era ser a prova viva de que o poder deles era real. Mas a sua autenticidade, a sua verdade inegociável, era a martelada silenciosa na superfície desse vidro. No momento em que você escolheu ser inteiro por conta própria, você apenas retirou o seu reflexo da vida deles. E sem ele, o que sobrou? Apenas a fragilidade da imagem que eles tentaram fabricar. Você não era o problema. Você era o suporte. A raiva deles agora não é sobre o que você fez de errado. É sobre o que você se recusou a continuar fazendo. Você se negou a dar a eles a permissão para brilhar através da sua submissão.
Para quem vive de fachada e manipulação, ver você livre e incontrolável é o insulto máximo. Entenda, a sua independência é o espelho quebrado que agora mostra a todos o vazio que sempre existiu por trás da pose. Eles te chamaram de vilão porque, para o ego deles, a sua liberdade era o fim do jogo. Você não precisa provar nada. Sua ausência no palco deles já é a prova de que a única coisa que eles controlavam era a sua própria mentira. Mas há algo ainda mais profundo sobre esse espelho estilhaçado. Você não apenas quebrou a reflexão que eles usavam, você liberou a energia que estava aprisionada. Agora, a questão não é sobre o que eles perderam, mas sobre como usar essa nova força soberana para reescrever cada linha da sua história. Qual é a regra oculta que faz com que a sua verdade interior, uma vez ativada, seja a única autoridade que o universo realmente respeita? Sua verdade não precisou gritar para ser ouvida. Ela apenas existiu. E esse simples fato foi o que fez a coroa deles encolher. Você não lutou contra o domínio deles. Você apenas se recusou a lhes dar sua energia. Eles precisavam que você ficasse pequeno para se sentirem grandes, mas a autoridade deles era feita de papelão. O momento em que você se levantou, autêntico e inabalável, a mentira que eles contavam sobre si desabou. Você não foi o problema. Você foi o espelho que revelou a farsa. O que eles chamaram de rebeldia era, na verdade, sua soberania em ação. Você se recusou a ser uma marionete, e o desespero deles começou ali. Eles tentaram te rotular como o difícil ou o instável, mas as pessoas estão finalmente enxergando. O caos nunca veio de você ser indomável. Veio deles sendo obcecados por controle. Sua integridade é a prova viva de que a força deles era emprestada e dependia totalmente da sua submissão. Lembre-se, o medo deles não era de quem você era, mas do que você representava. A fragilidade de um poder que não é real. Você mostrou que a liberdade se conquista com a quietude da recusa. Sua existência desmantela a estrutura deles. Agora que a ilusão ruiu e você viu que nunca foi o problema, qual é a arquitetura exata do império que você vai construir sobre a rocha da sua verdade incontrolável? Você passou tempo demais tentando ser leal a pessoas que só queriam sua submissão. Eles chamavam isso de respeito, mas era controle. A verdade é que a única lealdade que importa agora é a que você carrega. A lealdade à sua própria alma, aquela voz silenciosa que sempre soube quem você era. Quando você se recusa a atrair quem você é para deixar o outro confortável, é aí que você demonstra sua força real. Sua autenticidade é a sua bússola, e a sua verdade é o seu único código de honra inegociável. Lembre-se, ao escolher a sua alma, você automaticamente desmontou o jogo deles. Eles exigiam que você mentisse sobre si mesmo para manter a ilusão de poder. Você não é um traidor por se libertar. Você é um soberano por honrar seu trono interior. O momento em que você parou de se curvar para aplacar a insegurança alheia, você se tornou incontrolável. Sua liberdade, veja bem, é o espelho que finalmente mostra a todos que o problema nunca foi você, mas sim o medo deles de não conseguirem mandar em quem você é. A lealdade à sua alma é o ato final de rebeldia que confirma a sua natureza inquebrável. Mas se a sua verdade já desvendou a farsa de quem tentou te dominar, o que acontece quando essa mesma lealdade o força a confrontar o lado mais sombrio do seu próprio reflexo? Você se perguntou por quanto tempo eles conseguiram fazer você carregar a culpa que era inteiramente deles? Eles montaram um teatro onde você era sempre o vilão, o desequilibrado, o problema que precisava ser resolvido. Mas a cortina finalmente caiu. O caos, a raiva e a manipulação nunca foram sobre você ser defeituoso. Eles eram sobre a sua recusa em ser controlado. Entenda isso.
Você nunca foi a falha. Você foi apenas a distração que eles usaram para esconder a própria insegurança, e é por isso que o seu silêncio os incomodou mais do que qualquer grito. Sua independência, o seu jeito de viver fora do roteiro deles, foi o que realmente os aterrorizou. Sua recusa em se curvar não foi rebeldia, foi soberania em ação. Você se tornou o espelho quebrado que eles não conseguem consertar. Cada vez que eles tentam te diminuir, o mundo vê mais claramente a fragilidade do trono deles, que treme sob o peso da sua autenticidade. Você é a prova viva de que a autoridade deles só existia enquanto você permitia. E é esse o fato que os destrói. Agora que você vê onde a verdadeira responsabilidade sempre esteve, sua energia não deve mais ser gasta em defesas, mas em redefinição. Você não precisa provar sua inocência. Você precisa usar essa clareza como base para o seu próximo nível de construção. Se eles não puderam controlar o seu passado inventado, o que acontece quando você se atreve a ser o arquiteto do seu futuro incontrolável? O seu silêncio não foi rendição. Foi a declaração de guerra mais devastadora que você poderia ter dado. Eles precisavam do seu drama, das suas explicações, da sua defesa constante para manter o palco deles de pé. No momento em que você se recusou a ler as falas que eles escreveram, todo o roteiro deles desmoronou. Eles queriam que você lutasse para provar que estava certo, porque essa luta dava oxigênio à mentira deles. Mas quando você silenciou, você retirou o combustível, expondo a fragilidade do controle deles. Sua quietude foi uma estratégia poderosa. Eles esperavam que você implorasse por reconhecimento ou que se justificasse. Mas quando você ficou calado, o foco saiu de você e mirou direto neles. De repente, as acusações deles soaram vazias e o teatro perdeu o público. Você os forçou a olhar para si mesmos, e o que eles viram não foi força, mas o pânico de quem perde o controle. Você não precisou gritar para expô-los. Você só precisou parar de ser o eco da mentira deles. Eles não entenderam que esse seu silêncio era prova de que você havia encontrado a soberania dentro de si mesmo. O poder deles só funcionava enquanto você acreditava nas regras deles. Agora, o roteiro está no lixo e a peça foi cancelada. Mas se essa quietude foi o que quebrou as correntes externas, qual é a força dessa autenticidade recém-descoberta que o coloca em uma frequência de poder que eles jamais poderão tocar? Sua simples existência foi a maior ameaça, e o motivo é chocante. Você se recusou a ser um eco. No momento em que parou de recitar o roteiro que escreveram para sua vida, você se tornou o espelho que eles não podiam quebrar. Eles não temiam seus erros, estavam aterrorizados com sua verdade. Cada respiração sua fora do controle deles desmantelava a narrativa de que eles eram o centro. Você não precisou gritar, bastou estar de pé, firme e autêntico. Eles rotularam sua independência como egoísmo e seus limites como rebeldia. Mas o pânico era simples. A identidade deles dependia da sua submissão. Quando você escolheu sua liberdade, puxou o tapete da autoridade deles. O poder deles era frágil, sustentado apenas enquanto você se ajoelhava. Você não os derrotou. Você os expôs por não jogar o jogo. Você não era o problema. Você era a prova viva de que a força deles era uma ilusão que exigia sua colaboração. Agora que a máscara caiu, você vê o desespero deles. O barulho que fizeram foi o grito de um ego que perdeu o controle. Você se tornou uma metáfora ambulante, uma força que não se explica. A liberdade é contagiosa e a autoridade emprestada desmorona no contato com a verdade. Mas há um detalhe final que eles tentaram apagar. Uma regra de ouro sobre o poder que você precisa entender completamente. O que garante que, mesmo sem você lutar, o controlador sempre destrói a si mesmo. Sua liberdade não foi um ato de rebeldia, mas um espelho quebrado.
Por muito tempo, eles chamaram você de problema porque você se recusava a caber na caixa que construíram. O momento em que você parou de performar o papel escrito para você, a máscara deles caiu. Eles não estavam bravos com o que você fez. Estavam aterrorizados com o que você os forçou a ver sobre si mesmos. A autoridade deles dependia totalmente da sua submissão. Sem a sua obediência, o trono deles era apenas uma cadeira de papelão. Quando você estabeleceu seus limites e se recusou a diminuir, você estava revelando a fragilidade deles. A raiva, os rótulos e as fofocas eram apenas o barulho do desespero. Você nunca foi a confusão. Você foi a força que expôs a dependência deles. Agora que a cortina caiu e você viu o pânico nos olhos de quem tentava te dominar, a verdadeira pergunta é: o que desmorona quando o controlador perde o seu foco principal? Não é apenas a reputação deles que está em jogo, mas a identidade inteira que só existia na sombra da sua submissão. Você vai ver agora a ruína de um sistema que não tem mais como te culpar. O roteiro que escreveram para você só tinha um final: o seu colapso. Eles esperavam que você se encolhesse e cedesse à pressão. Mas sua vida não é uma peça teatral deles. Você é o dramaturgo. Cada limite que você impôs e cada não, sem desculpas, rasgou uma página desse livro de mentiras. Você não está apenas sobrevivendo, está reescrevendo a história em tempo real. Eles chamaram sua independência de caos, mas era apenas a sua soberania em ação, provando que o poder deles era frágil. Eles odiaram ver você prosperar fora das jaulas. Seu sucesso autêntico expôs a falsidade do poder deles. Você foi rotulado como o problema para desviar a atenção. Mas o mundo está enxergando. O problema nunca foi você. Era que eles não conseguiam controlar sua luz. Sua recusa em ser diminuído é um ato revolucionário. Saiba que a raiva deles não é prova da sua fraqueza. É evidência do medo deles de serem vistos sem a máscara que você desmantelou. Você é a prova viva de que a liberdade é inegociável. Agora que você queimou esse roteiro, o que resta? Não basta rejeitar o final que escreveram, você precisa escrever seu próprio épico. Para honrar essa força incontrolável, é preciso entender a métrica que realmente importa no seu novo caminho. A diferença crucial entre ser poderoso, como eles fingiam ser, e ser verdadeiramente livre. Qual será a sua nova definição de sucesso, agora que não há mais correntes para quebrar? Você passou pela fogueira da verdade deles. Eles tentaram te queimar com mentiras, mas criaram o material perfeito para o seu crescimento. Aquilo que era sua destruição virou cinzas. E cinzas não são derrota. São nutriente. Você não apenas sobreviveu ao colapso deles, mas está usando o fracasso da ilusão deles como combustível bruto para fortificar sua soberania. O fim da autoridade deles é o recurso que agora está à sua disposição. Seu trono não é de ouro, é construído pelo seu não inegável ao controle. A energia que eles gastaram tentando te diminuir se dissipou. Você absorve a força da resistência e a usa como o alicerce mais forte que já teve. Cada acusação é o silêncio que reforça o seu passo. Você não precisa se sentir culpado. Você não deve nada a quem tentou te apagar. Você deve tudo à sua liberdade. Canalizar o fracasso deles requer um novo foco. A verdadeira ironia é que a tentativa de te suprimir te tornou a prova viva de que a verdade, quando queimada, vira diamante inquebrável. Você sabe que não era o problema, mas precisa ir além dessa defesa. O desafio agora é transformar essa prova em poder ininterrupto. A questão não é o que você ganhou, mas como você fará o universo pagar pela sua dor com uma moeda que eles jamais terão, a sua criação. Você foi ensinado que para ter paz, você precisava abaixar a cabeça, que a submissão era o preço
e que a tranquilidade era negociada através do seu silêncio. Mas a paz que eles ofereciam era apenas uma trégua comprada com a sua alma, e não valia nada. Sua soberania é inegociável, e o subtítulo diz a verdade. Quando você parou de se curvar, você não causou caos. Você apenas revelou o caos que já existia neles. Pense bem, a sua recusa em se submeter foi o ato mais poderoso que você já executou. Não é à toa que eles reagiram com tanta raiva. Eles chamaram seus limites de rebelião, mas você estava apenas exercendo sua liberdade. Sua autenticidade é uma luz que não pode ser controlada, e ela expôs a fragilidade deles. Você não era o problema. Você era o espelho quebrado que eles não queriam ver, e você provou que a autoridade deles dependia inteiramente da sua obediência. Você já viu o que acontece quando você se recusa a ser controlado, e agora a poeira está baixando. Eles temem a sua liberdade porque não conseguem monetizá-la ou encaixá-la em suas narrativas. Mas o que acontece quando você percebe que a verdadeira ameaça para eles nunca foi a sua recusa, mas sim a descoberta da força criativa que reside em seu interior e que eles nem sequer sabiam que você possuía? Por muito tempo, você ouviu que era o difícil, o rebelde, a causa de todo o caos. Mas a verdade é simples, você nunca foi o erro na equação. Sua recusa em diminuir sua luz para caber nas caixas apertadas deles foi o atestado vivo de que o poder deles era frágil. Você foi a prova de que a autoridade deles só existia enquanto você abaixava a cabeça. Eles tentaram rotular sua independência como defeito, mas era apenas a sua força que eles não conseguiam dobrar. Pense nisso. O momento em que você traçou uma linha e disse não sem pedir desculpas não foi rebeldia, foi soberania. Para quem está viciado em controle, a sua liberdade é o maior insulto. Eles precisavam desesperadamente que você fosse o problema para que ninguém notasse que a estrutura de poder deles estava podre por dentro. Sua autenticidade inegociável forçou a verdade a aparecer, provando que você é o espelho que eles não puderam quebrar. Agora a poeira baixa e a verdade se impõe. Você não só sobreviveu à tentativa de ser apagado, como emergiu maior, livre e incontrolável. Sua recusa em se submeter já foi suficiente para desmoronar a ilusão deles. Mas se essa liberdade tem o poder de derrubar estruturas antigas, qual será o poder que você despertará quando começar ativamente a reconstruir o seu próprio mundo com essa força recém-descoberta? O poder que ninguém pode controlar é o poder que reside unicamente em você, na sua decisão de ser autêntico. Por muito tempo, você foi levado a acreditar que a sua força dependia da aprovação ou da submissão a narrativas que não eram suas. Mas a verdade é que eles temiam a sua luz justamente porque ela revelava a escuridão e o vazio neles. Sua independência nunca foi um defeito. Foi a prova viva de que a autoridade deles era frágil, construída sobre areia movediça e dependente da sua obediência. Agora, a cortina caiu, e a única coisa que resta é a sua soberania inabalável. Você não precisa de permissão para existir em sua totalidade. Cada limite que você impôs, cada não firme que você deu, não foi um ato de rebeldia, mas uma declaração de autorrespeito. Eles chamaram sua integridade de teimosia, porque para o controlador, a liberdade alheia é a maior ameaça. Eles não queriam te amar, queriam te possuir. E quando você se recusou a ser uma marionete, eles entraram em pânico. Não se iluda. O caos que se seguiu à sua libertação nunca foi sobre os seus erros, mas sobre a perda do controle deles, sobre o seu valor e a sua trajetória. Essa jornada de assumir seu poder não termina aqui. Agora que você entendeu que a sua autonomia os expôs, o que você vai fazer com a clareza que o mundo está finalmente ganhando? Se a sua verdade já é uma ameaça tão grande para quem tenta te diminuir,
Imagine o impacto de caminhar sem medo no seu propósito. Chegou a hora de descobrir o que acontece quando você para de simplesmente se defender e começa a construir algo tão inquebrável que nem mesmo o medo deles poderá tocar. O tempo da mentira acabou. Eles te chamaram de problema, mas você provou ser a faísca que eles jamais puderam controlar. Você é a prova viva de que a autoridade deles era uma ilusão, e agora que o espelho deles quebrou, sua liberdade é inegável. Profetizo que cada tentativa de te diminuir se transformará no palco da sua maior elevação. A sua vitória não está sendo escrita, ela já foi selada por Deus. Para selar essa declaração de liberdade e provar que você é indomável, mostre seu poder agora. Curta o vídeo e inscreva-se no canal para receber mais verdades que te libertam. Comente o código 77 para selar esta vitória na sua vida. E, por fim, compartilhe esta mensagem para que você ajude a expor a mentira em todo lugar. Sua força fará a verdade correr.